Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Danilo Magri, diretor da LogMed, para mais um Falando de Negócios. Tudo bem, Danilo? Tudo bom, Clemente? Exatamente, mais um Falando de Negócios, falar um pouquinho hoje sobre Hospital Horto. Temos dois convidados aqui. Exatamente, o Jordano Alves e também o Dr. Cristiano Ossiri. Sejam bem-vindos, muito bom dia. Olá, muito bom dia, Clemente, muito bom dia, Danilo, Giovana, Eloy, e um ótimo dia também a todos os ouvintes da Jovem Pan. Que maravilha. Danilo, tá com você. Bom, vamos lá. Primeiramente, vou inverter hoje, né? Para quem nos ouve e não conhece o Hospital Horto ou tem dúvidas. Onde está localizado o Hospital Horto? Há quanto tempo ele existe? E quais são os principais serviços oferecidos ao paciente? Bem, o Hospital Horto, ele já tem 47 anos de vida aqui em São José dos Campos. Está localizado na Avenida 9 de Julho, a unidade principal. E na fase da pandemia, há 2 anos, nós inauguramos uma segunda unidade na Cidade Jardim. Ótimo. E tem tudo referente à ortopedia. Vocês estavam comentando, são mais de 40 já profissionais atuando ali no corpo clínico. E vocês têm aquele diferencial de ter toda a estrutura, ou seja, o paciente entra, ele é diagnosticado, ele já consegue realizar os exames, os próprios procedimentos cirúrgicos, se for o caso, no Hospital Horto. Exatamente isso. É um grande diferencial. A ortopedia é um segmento bem especializado, né? Hoje a ortopedia você tem as subespecialidades, então um especialista em joelho, em quadril, em coluna. E dentro do Hospital Horto hoje nós temos um corpo clínico de grande excelência, que abrange todas essas subespecialidades, e dentro dessa estrutura ortopédica nós conseguimos realizar desde o pronto atendimento da situação de urgência até uma consulta eletiva, o diagnóstico, o procedimento cirúrgico na própria instituição. Então, ali dentro você consegue resolver qualquer problema ortopédico. Quando você fala em pronto atendimento, por exemplo, um acidentado, por exemplo, pode ser levado direto para lá ou não, doutor? Sim, do ponto de vista ortopédico, sim. Sim, uma fratura, por exemplo, uma fratura exposta, por exemplo, um acidente e tal, pode ir direto para lá. Ele é particular ou tem algum convênio também? Como é que funciona? A gente tem todos os convênios, né, os grandes convênios, e o paciente particular também ele é atendido dentro da instituição. E um ponto interessante que vocês comentaram e realmente faz todo sentido na cultura do brasileiro, que a ortopedia ainda é vista como algo relacionado a acidente, a algo crônico. Não existe ainda aquela cultura da prevenção ortopédica. E isso pode ser realmente uma oportunidade, né, de implementação de tratamento, de uma cultura onde o brasileiro pode prevenir muitas lesões piores no futuro se ele tratar a ortopedia como ele trata talvez outras especialidades onde ele quer prevenir doenças, quer prevenir acidentes. Como é que funciona isso? Como é que vocês estão enxergando hoje, né, com tantos anos já de experiência dentro do Hospital Horto e na carreira de vocês, o movimento da ortopedia em relação ao paciente? Existe o paciente está ficando mais consciente da sua situação? Ele tem procurado ajuda por motivos diferentes ou por novos motivos? Para onde está caminhando a ortopedia em relação ao tratamento ao paciente? Então, na verdade, a grande maioria, infelizmente, dos pacientes, eles vêm nos procurando por problema, né? Por dor, por uma instabilidade, enfim. Essa percepção de você fazer uma prevenção, infelizmente, não é a realidade. Então, a gente sempre orienta o paciente, vai iniciar uma atividade física. É importante você passar antes no seu especialista, fazer uma avaliação, seguir alguns cuidados para evitar futuras lesões, né? Então, isso é importante. Um outro ponto que até dá um viés agora de negócios e tendências que a gente sempre trata aqui, que vocês citaram muito bem um pouquinho antes de a gente entrar no ar, eu acho que vale a pena dividir com o ouvinte, é a questão da tendência pós-pandemia. Ou seja, o paciente ortopédico, ele não está doente muitas vezes, ele está com uma lesão, uma fratura e ele fica exposto num ambiente hospitalar a todo tipo de doença infecciosa, de repente ali num pronto atendimento. E isso mudou, certo? Com a pandemia, a tendência dos hospitais especializados em ortopedia cresceu, tanto que vocês estão expandindo, também já vou aproveitar para perguntar que expansão que é essa, e como é que funciona essa tendência realmente do paciente ortopédico ser tratado de forma específica num hospital de ortopedia. Não tenha dúvida, Danilo, que a pandemia ela quebrou muitos paradigmas e quebrou paradigmas também na ortopedia.
Então, durante a pandemia, a gente presenciou muito isso, né? O paciente realmente, ele buscando um serviço especializado. Então, o paciente que ele estava ali no nosso pronto atendimento, ele sabia que todos os pacientes que estavam ali era uma queixa ortopédica, né? E com isso, ele se sentia mais seguro em estar num serviço especializado. E desde então, da pandemia, né, a gente vem percebendo cada dia mais esse aumento no nosso serviço de pronto atendimento e realmente o paciente, ele buscando por isso, buscando cada dia mais o serviço especializado, que é o que a gente foca hoje no Hospital Horto. Ou seja, mesmo após a pandemia, essa tendência se manteve. Exatamente. Virou um comportamento mesmo. Exato. E é um movimento que vem acontecendo fora do país, já consolidado nos Estados Unidos e principalmente na Europa, onde o centro ortopédico ele saiu dos hospitais gerais. Então, a ortopedia ela é muito específica, né? Você vê que tem várias subespecialidades dentro da ortopedia. Então, os hospitais gerais, eles foram perdendo espaço para esses centros ortopédicos especializados. Bom, e a expansão, né? Eu tô vendo que vocês estão fazendo uma obra lá, alguns andares para cima. Quais são os planos de expansão de vocês? Danilo, hoje, ao longo dos anos, né, o Hospital Horto ele veio investindo, veio renovando e inovando. Isso se tornou uma estrutura completa, né, especializada na ortopedia, né, do diagnóstico ao tratamento, e isso vem aumentando cada dia mais a nossa demanda. Então, nesse exato momento, nós estamos construindo mais 12 apartamentos na instituição, estamos aumentando a nossa sala cirúrgica em virtude realmente dessa procura, dessa demanda hoje dentro do Hospital Horto. Uma pergunta aqui, vocês falam aqui sobre essa operação do Hospital Horto. Ele é um hospital, não é uma clínica, né, de médicos ortopedistas. Tem diferença, não tem? Tem uma diferença, né? Grande, por sinal, né? Grande. Vocês, inclusive, tem locais para internações, para cirurgias, é isso, né? Exatamente. O nível de complexidade é muito maior no hospital, né? Sim. A clínica, ela faz um atendimento ambulatorial. Então, a gente dentro do hospital, a gente tem a parte ambulatorial, né? Onde você faz o atendimento ambulatorial, mas você tem todos os outros setores que envolvem a internação, a cirurgia, o pós-operatório, né? E o pronto-socorro. Vocês dois são médicos? Você, o doutor Cristiano, é médico, né? E o Jordânio? Não, eu sou biólogo de formação, tá. Há 25 anos aí atuando na área da saúde e agora, né, como executivo do Hospital Horto. E o hospital tem quantos apartamentos hoje? Quantas unidades para internação, UTI, do ponto de vista hospitalar? Hoje, até o momento, sem a expansão que vai ficar pronta em 2 meses, nós temos 10 leitos, né? E a outra característica que é bastante interessante mencionar é que hoje a cirurgia ortopédica ela proporciona uma reabilitação muito rápida. Então aquela questão do paciente ser operado e ficar dias internado não acontece mais, né? Então existe uma rotatividade muito grande de leito. Então você opera muitas vezes o paciente pela manhã e à tarde o paciente já tem condição de ir para casa, né? E isso é uma rotina, né? Então, interessante isso, né, Danilo? Isso é interessante. Você realmente já pensa ortopedia, você já pensa ficar de molho alguns meses ali com gesso, né? No hospital, né? Você tem razão, porque eu tive uma fratura no meu pé há uns 2 anos atrás, achei que ia ficar engessado meses e sair com a botinha e conseguir levar uma vida quase normal. E isso tem uma explicação do ponto de vista médico. A mobilidade precoce, ela previne complicações pós-operatórias, como por exemplo a trombose venosa profunda, né? Então o paciente que passa por um procedimento cirúrgico na ortopedia, ele tem que realmente fazer movimento. Ele é estimulado a ter uma mobilidade precoce. Doutor, e com relação à telemedicina hoje na ortopedia, como é que funciona isso? Já está, lógico que existe, né? E como é que trabalha isso? Então, durante a pandemia, a gente desenvolveu um projeto dentro do próprio hospital, tentando proporcionar para os pacientes esse tipo de oferta. E por incrível que pareça, não sei se é por ser dentro do nosso segmento ortopédico ou cultural da nossa região, não foi uma coisa que evoluiu, né? Então, parece que existe a necessidade do ponto de vista ortopédico do contato médico-paciente, do exame clínico, daquela conversa que você tem no consultório. É verdade, quando você está com uma fratura ou uma lesão ortopédica, você quer mostrar, dói aqui, dói quando eu faço assim, né? Você meio que precisa mostrar o movimento que te incomoda e faz sentido. Eu acho que em outras áreas, a telemedicina se encaixa muito bem,
né? Mas na ortopedia eu acho que não é a preferência, entendeu? Talvez um acompanhamento pós-cirúrgico, algo bem pontual, né? Bem simples, dá para fazer. Agora falando um pouco de gestão hospitalar, a gente sabe que a gestão de um hospital não é fácil, tem muito hospital aí no Brasil que né, sobrevive ali a duras penas, porque é um business realmente complexo de se tomar conta. Eu vejo que hoje vocês têm aqui um representante técnico da área médica, o Dr. Cristiano, e também o Jordânio, que é o CEO. Como é que funciona esse conselho, esse board, essa dobradinha entre profissionais voltados à gestão e médicos também fazendo a gestão do hospital? Qual é que é o ponto forte ou fraco disso aí? Danilo, hoje a gente acho que o diferencial, né, e o sucesso do Orto nessa questão da gestão é uma gestão compartilhada, né, e é a participação dos médicos também na gestão. Então isso aí facilita muito, né? Eu falo que um grande desafio hoje de você gerir um hospital é você estar preparado para a qualquer momento você ter que recalcular a rota. Então hoje os doutores, né, os sócios do hospital, eles são muito participativos também na gestão, então a gente consegue muito bem fazer essa dobradinha. Então ao mesmo tempo que eles são médicos, estão ali atendendo, estão ali operando, mas estão participando comigo na tomada de decisão, na construção do planejamento estratégico. Então isso daí ajuda muito e facilita muito o dia a dia. É porque com a minha experiência na área da saúde, né, não como médico, mas também com empresas relacionadas no setor, eu vejo que o hospital muitas vezes ele tem essa dificuldade. O core dele, né, a especialidade dele é tratar o paciente, é realizar realmente todo o atendimento à vida, o que está correto, mas existem áreas de suporte dentro do hospital que acabam tendo dificuldade de evoluir. De prestar um bom serviço para o próprio hospital. De repente, internamente, eu estou falando de lavanderia, de logística, de almoxarife, de farmácia, porque não é a especialidade do hospital, mas ele tem que, de certa forma, tocar essas áreas. Acaba que o investimento principal, obviamente, está sempre voltado né, ao leito, à cirurgia, aos exames. E não custa barato. E né? A área de suporte acaba ficando sempre assim, quando dá tempo e não consegue acompanhar muitas vezes a evolução do hospital. Como é que vocês tratam isso lá dentro? Danilo, hoje assim, essas áreas, se elas não andarem bem, não funcionarem corretamente, não tem como. Você vai ter ali o impacto na área assistencial, ainda que você tenha um foco maior na assistência, mas todas essas áreas de back-office e a área assistencial, ela tem que andar muito, muito bem. Então, por exemplo, hoje dentro do Hospital Orto, a gente fala até de uma dor, por exemplo, que é o fluxo cirúrgico do paciente, né? Então, ele sai ali do Hospital Orto, por exemplo, com um pedido de cirurgia. Então, a gente procura assistir essa jornada do paciente durante todo o tempo. Então, do momento que ele já sai ali do Hospital Orto, já toda uma equipe ali para acolher esse paciente, para que ele já saia dali, por exemplo, com o seu serviço de o médico anestesista já agendado, com avaliação cardiológica já agendada, exames coletados, né? Uma equipe preparada para que, assim que a cirurgia desse paciente for autorizada pelo plano de saúde, ele já ser comunicado. Então, toda essa área de back-office, se ela não andar muito bem, não adianta. Você tem ali um impacto depois ali no momento da assistência. E vocês fazem essa avaliação lá dentro mesmo, né? Parte cardiológica, de anestesista mesmo? Hoje a gente tem os anestesistas parceiros do Hospital Orto, os cardiologistas parceiros do Hospital Orto, exatamente para sanar essa dor, para que o paciente ele não fique solto nesse processo, né? Então ele já sai dali já agendado com a nossa equipe cardiológica, com a nossa equipe de anestesia, para realmente mesmo ele ser todo assistido durante a jornada. Bom, vamos criar um tópico aqui sobre tecnologia, né? O futuro da medicina em relação à tecnologia, e aí eu vou dividir a pergunta em duas, metade para o Jordânio e metade para o Dr. Cristiano. Do ponto de vista de gestão hospitalar, como que você acha que a tecnologia vai influir, né, numa melhor gestão hospitalar? Você já estava me contando um pouco sobre exatamente a timeline do paciente, esse acompanhamento, e para você também, Dr. Cristiano, como é que a tecnologia vai mudar, de repente, os procedimentos ortopédicos? Não adianta. Então, assim, hoje, como
Vários setores estão passando por essa transformação digital. Dentro do Hospital Horto, a gente não vem fazendo diferente, a gente também vem investindo muito em tecnologia, né? Hoje o Hospital Horto, ele utiliza hoje um dos maiores sistemas robustos, né? Como sistema operacional utilizado nos grandes hospitais no Brasil. Então, estamos nesse exato momento, inclusive na questão de tecnologia, implantando já a nossa assistente virtual para auxiliar no agendamento de consultas, para que o paciente ele tem a disponibilidade dele ali 24 horas para ele poder agendar a consulta. Hoje a gente tem um sistema tecnológico hoje com uma central de agendamento dedicada. Tudo isso aí, investindo em tecnologia para realmente facilitar o acesso do paciente dentro do Hospital Horto. E dentro da ortopedia, a tecnologia é fundamental. A gente tem essa característica, né? Então, tem a educação continuada, que é uma proposta muito importante dentro da nossa instituição. A gente organiza um curso a cada 2 anos, um curso internacional de medicina esportiva, que acontece aqui em São José. Já esse ano a gente está indo para a 9ª edição, com convidados internacionais, onde a gente tem essa troca de informações do campo médico em relação à tecnologia. Até para te dar um destaque, o Hospital Horto hoje, ele é referência em utilização de célula mesenquimal no tratamento de lesões degenerativas. Então, a gente está falando realmente de tecnologia, né? Então, hoje não tem nenhum serviço ortopédico que tenha tanta experiência na utilização desse tipo de tratamento como o Hospital Horto tem. Então, a tecnologia faz a diferença e a gente está sempre buscando o que tem de mais novo no tratamento dos nossos pacientes. A parte de tecnologia 3D, impressão 3D, ela já causa impacto na ortopedia ou ainda é algo para o futuro? Ela está causando impacto agora nos Estados Unidos e na Europa. A tecnologia ela demora um pouco para chegar no Brasil, mas a gente já tem um movimento das grandes empresas trazendo esses softwares para o Brasil. Então, eu acredito que 1, 2 anos, principalmente na minha área, em 2 anos, eu acredito que seja já uma possibilidade. Que a sua área, inclusive, é joelho, certo? Eu sou especialista em joelho. Doutor, a gente sabe que as pessoas, muitas vezes, pretendem iniciar uma atividade física e procuram um cardiologista. Também deveria procurar também um ortopedista, né? Acho isso importante, né? Com certeza. É aquilo que a gente estava conversando, né, Elio? Você iniciar uma atividade sob orientação, né? Seguindo algumas regras que vão, de certa forma, te prevenir o surgimento de lesões, né? Jordânio, qual é o segredo para que um hospital como o Horto, por exemplo, dure 47 anos? O que não é pouco, né? Sim, quando se fala de Brasil, né? Realmente é muita dedicação, né? É aquilo que eu estava comentando agora há pouco, né? O serviço da saúde, ele é um serviço de alta complexidade, né? A medicina, a área de gestão na medicina, ela vem se profissionalizando, porque a gente sabe que na medicina não é o foco da medicina a parte de gestão, realmente a parte médica. Então, eu acho muito bacana esse olhar que os hospitais vêm tendo, como o Horto teve também, que realmente foi profissionalizar a sua gestão. Então, a gente está falando desde a gestão, corpo jurídico, corpo contábil, investindo em pessoas, profissionalizando pessoas dentro da instituição. E, Clemente, uma gestão muito participativa, né, envolvendo a equipe, né? Eu falo que hoje lá no Hospital Horto a gente tem um planejamento estratégico muito bem desenhado, mas desenhado com a participação de toda a liderança, participação de todos os colaboradores e todo mundo orientado que o nosso foco dentro do Hospital Horto é o paciente. Tudo que a gente faz ali é com foco no paciente. Então, até quando a gente vai inovar, a pergunta que a gente faz é o seguinte: nós vamos inovar para quem, né? Nós vamos inovar, vai inovar para o paciente? Sim. Se a gente vai inovar para o paciente, tá ok. Porque eu falo que muitas vezes a gente corre o risco de inovar, ficou muito bom internamente, mas para o cliente, mas para o paciente não ficou bom, só burocratizou. Então a gente tem esse olhar realmente mesmo de sempre estar inovando e melhorando cada dia mais a satisfação ali dos nossos pacientes. Doutor Cristiano, em relação agora à fisioterapia, não falamos nada sobre isso, né? Mas é importante também citar isso, né? Hoje a fisioterapia faz parte
de um hospital ortopédico, no caso, penso eu. A físio ela é uma etapa importante na reabilitação do paciente cirúrgico. Sim. Né? A gente tem uma política um pouco diferente, a gente não quis colocar dentro da nossa instituição um sistema de fisioterapia. A gente acredita que até por uma questão dos convênios é uma escolha, acaba sendo uma escolha do próprio paciente. Então nós temos várias clínicas de excelência em fisioterapia aqui na cidade, na região. Nossa função, a nossa percepção é que a gente orienta o fisioterapeuta do que foi feito na cirurgia e a sequência do tratamento. Mas a gente acredita que o nosso foco, o foco do Hospital Orto é ortopedia. Nossa especialidade é ortopedia. Danilo, mesma coisa para fechar? Eu acho que muito se fala do custo da saúde no Brasil, né? Da relação paciente, convênio, hospital. A gente vê que é uma cadeia que sempre está falando de como reduzir custo ou de como receber, né? Muito faturamento pendente que fica na cadeia. Em compensação, as operadoras também não reportam grandes resultados e a gente fica perguntando onde está o dinheiro na cadeia da saúde. Vocês, como gestores, tanto de um ponto de vista técnico quanto no ponto de vista de gestão de negócios, a gente já vive o melhor modelo possível no Brasil? Ou a gente consegue migrar para um modelo mais pautado talvez em eficiência, em recuperação do paciente? Qual que é a percepção de vocês sobre isso? Danilo, sem dúvida, né, a questão da saúde no Brasil ainda precisa evoluir bastante nesse sentido, principalmente ainda nos modelos de remuneração. Hoje, quando a gente fala da saúde privada no Brasil, 70% hoje da saúde privada do Brasil hoje, ela é financiada pela indústria. Então, ou seja, apenas 30% hoje dos planos de saúde são planos individuais, 70% são planos empresariais. Então, ou seja, a pessoa ela tem um plano de saúde porque ela está atrelada a um segmento do comércio, da indústria. Então, se a indústria não vai bem, não adianta. A saúde suplementar também, ela é impactada. Então, hoje realmente é um grande desafio. Por quê? Porque hoje, quando você fala em custo hoje de pessoas, por exemplo, na indústria, depois da folha de pagamento, o maior custo hoje da indústria é o plano de saúde. E a indústria vem pressionando as operadoras de saúde a oferecer melhores custos e, consequentemente, as operadoras também nos pressionando realmente a entregar melhores custos. Então, aonde a gente tem que realmente cada dia mais buscar investir em tecnologia, tentar reduzir o custo da saúde, porque se a gente pegar o histórico, a gente vê que o custo da saúde, ele cresce mais do que a inflação anualmente. Danilo, agradecer aqui ao Jordano Alves, CEO, especialista em gestão empresarial, também ao Dr. Cristiano Osseri, médico ortopedista, empresário, sócio do Hospital Orto. Danilo, muito obrigado a você também, bom dia. E a semana que vem tem mais um Falando de Negócios.